Investigação é uma parte essencial de muitas crônicas de Vampiro à Máscara. Porém, criar um mistério envolvente exige mais do que esconder pistas. No mundo das trevas, os membros possuem disciplinas capazes de obter informações com meios sobrenaturais, enquanto câmeras, celulares, redes sociais e bancos de dados transformam qualquer crime em uma fonte de evidências digitais. O narrador precisa equilibrar esses elementos para que a investigação continue desafiadora, lógica e recompensadora. Assim, a cada descoberta ampliar a conspiração, coloca tudo em risco e transforma em uma investigação em algo memorável no horror pessoal. O começo desse guia vai ser mais livre de sistemas, ou seja, o básico que eu vou falar serve para basicamente todos os sistemas, independentemente do cenário. E depois sim, nós vamos falar especificamente sobre o mundo do Vampiro à Máscara e de como lidar e fazer essas investigações serem importantes na sua cidade, na lore e no mundo como um todo. O primeiro passo também é o mais simples: definir o mistério, definir o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu e o motivo do qual. Essa é uma estrutura muito básica para a gente saber desde o começo, porque você vai precisar de uma linha lógica para chegar até aquele ponto. Então, se você tiver todas essas respostas de antemão, vai ser muito importante. Sem elas, você pode acabar dando pistas falsas que são verdadeiras, o que é diferente de uma pista falsa de verdade. A gente vai chegar lá. Então, com todo esse processo em mãos, ter essa linha básica é importante. Eu costumo organizar as minhas investigações num RPG como um fluxograma. Você pode criar no Canva, no Paint, no Adobe, num papel, na sua parede, como você achar melhor. O fluxograma está criado de vários jeitos e maneiras. Então você vai começando colocando esses tópicos, o porquê, onde e tudo mais. E você vai puxando. Quem sabe, quem não sabe, por que não sabe e tudo mais. Vai ser no final um pouco confuso. Quanto maior essa trama, mais coisas vão ter e mais confuso pode ficar este fluxograma. Porém, é uma coisa que pode ser evitada ou pode ser feita de forma proposital para que você tenha mais coisas para você colocar na trama, que também é um ponto que eu já vou falar. Agora, o segundo passo é planejar as pistas. Nem tudo é uma pista, porém tudo pode ser uma pista. A ideia é que quando você tem uma investigação, alguma coisa vai ter um resíduo. Não ter pistas é uma pista. Quem foi, quem não foi. Coisas básicas, vamos passar assim, né? O CSI da vida. Nós vamos entender impressões digitais, análise de DNA, câmeras de segurança. Se o seu mundo for sobrenatural, né? Vampiro à Máscara é, mas caso você esteja mais só pelo básico, então caso o mundo tenha sobrenatural, vão ter coisas sobrenaturais no local? É uma pergunta. Pode ter, pode não ter. O importante é que a presença ou a não presença de algo é uma pista. Se não tem nada sobrenatural, pode significar duas coisas: foi alguém não sobrenatural ou apagaram os registros. Tudo isso tem que ser pensado no passo posterior. Pistas não é somente essas evidências físicas, podem ser relatos de pessoas, com quem falou, com quem não falou. A motivação é uma pista. Por que a pessoa fez aquilo? Vai deixar um rastro, seja de pessoas, seja de pensamentos diários, seja o que for. Então essas pequenas pistas têm que ser colocadas. E aqui vai uma coisa muito importante, caso você queira. Pistas, elas podem ser flexíveis de onde ou de como elas serão encontradas. O famoso rola investigação pode até ser útil para algumas coisas, mas tem coisas que eu acho que não são. Se um jogador meu chega e fala: eu vou revistar este quarto inteiro. Então, se você vai revistar o quarto inteiro, coisas que estão fáceis, tipo debaixo da cama, numa gaveta fácil de achar, ele achará. Coisas como uma gaveta secreta, um armário secreto ou algo do tipo, não vai encontrar. Essa pista pode ser um extra e uma coisa que vai ser facilitadora, mas não é uma pista essencial. Não esconda pistas essenciais, senão você vai travar a sua investigação. Só com isso, a gente já vai conseguir montar um bom de um mistério. Você vai poder ir inventando assim, não tenha medo das suas ideias, não tenha medo de falar: isso não parece muito certo, isso não parece muito lógico. Se você for ver filmes, séries, ou até mesmo investigações reais, para quem for fã de true crime e outras coisas, assim, as pessoas cometem as coisas mais insanas pelos motivos mais idiotas possíveis. Nem todo mundo que comete um crime é um gênio. E muitas das vezes é o contrário disso. O fluxograma que eu já citei, ele vai ser muito importante para você sempre citar onde você vai estar. Na cena, quais são as pistas? Das pessoas, quais são as pistas? Uma coisa vai lidando a outra. Você pode fazer infinitas coisas, tipo:
Um cartão de visitas na cena. Esse cartão de visitas vai levar uma pessoa. Essa pessoa vai levar outra pessoa. Vai levar outra pessoa, outra pessoa. Como você quer fazer, o quanto você quer complicar é importante. Porém, nunca passe de uma camada para outra sem algo interessante. Tem alguma revelação. Toda vez que tiverem num rastro quente de alguma pista, coloque, tenha camadas importantes para isso. Sempre que eles seguirem um novo rastro, e esse for o rastro correto, atice eles com novas informações. Na verdade a pessoa tinha um amante, na verdade a pessoa estava fugindo do país, na verdade a pessoa... E você vai montando este problema, você vai montando essas caracterizações que eles vão descobrindo e olhando em retrospectiva para aquela primeira parte, tudo vai começando a fazer cada vez mais sentido. E é essa a intenção, que aquela primeira cena, o primeiro acontecido, vá ganhando sentido, vá ganhando lógica. No caso do Vampiro à Máscara, outras coisas mais sobrenaturais, você vai ter que avançar também juntamente com o nível de poder. Você vai caminhando na sua investigação, as coisas vão ficando mais perigosas. Vai envolver vampiros, carniçais, anciões, outros seres sobrenaturais. Isso, na minha opinião, tem que acontecer. Você tem que ir aumentando este nível de poder para que você consiga sempre a investigação. E, falando nisso, ao mesmo tempo que as pistas falsas, sempre coloque pelo menos uma pistinha falsa, sempre alguma coisa para os jogadores darem uma circulada, falarem com mais gente e verem que alguma coisa tá falsa. O porquê tal falso? Na verdade, às vezes, o motivo falso leva à verdade, porque alguém implementou aquela pista falsa ou não, simplesmente foi um erro, foi algo inesperado, pode causar ainda mais confusões e problemas. E é isso. Claro, não dê muita trela. Às vezes você não quer que os jogadores sigam. Você quer uma investigação mais simples, uma coisa mais rápida, mais eficaz? Não ponha pistas falsas. Se você quiser um complô, um mistério, coloque pistas falsas. Você tem o poder de colocar ou não colocar essas nos seus jogos e usá-las de forma inteligente vão te colocar muita coisa. Um fio de cabelo, uma ligação no momento errado. Por que essa pessoa ligou 5 minutos antes? E, na verdade, era apenas um telemarketing. Ou será? Um dos maiores problemas que eu vejo as pessoas comentando, não é nem reclamando, é o uso de tecnologia. E eu concordo que a tecnologia ela causa um grande problema. Por isso que muitas das vezes jogos como Call of Cthulhu se passam em 1910, 1920, que é onde a tecnologia era em graus menor do que aqui. GPS, câmeras, localização, fotografia fácil, nada disso existia. Existiam muito mais meios de você burlar as coisas. Dinheiro falso, identidade falsa, tudo era muito mais simples. Fazer algo falso ou passar desapercebido. No mundo moderno, com câmeras que conseguem detectar quem é você, está devendo no banco, entre outras coisas, é muito mais difícil. Porém, alguém que vai cometer esse crime, que tem que ter uma investigação, é alguém que também sabe disso. Claro que a gente vai ter exemplos de pessoas que passam limão no rosto e acham que estão invisíveis, mas são casos muito à parte. O que a gente está falando aqui é que existem sim pessoas que conseguiriam apagar esses rastros, que sabem da existência disso, cometeriam coisas que essa tecnologia que nós temos hoje em dia não seria capaz de captar 100%. Ou ainda pior, o preparo é tão grande que conseguem driblar essas coisas. É assim, mas será que dá pra fazer tudo isso? É um jogo de RPG, a gente vai ter que ter um pouco aí de brisadeira, um pouco aí de fantasia para conseguir fazer andar as coisas. Claro que quando a gente vai falar de coisas sobrenaturais, a coisa fica bem mais fácil, mas isso vem daqui a pouco. E finalmente nós teremos a contra-investigação, seja uma pessoa ou um grupo de pessoas indo contra os jogadores, apagando pistas, eliminando pessoas para serem entrevistadas, queimando arquivos, entre outras coisas. Seja porque eles estão com medo, estão fazendo a coisa agora, ou já é de caso pensado. Isso causa um grande tumulto e causa grandes problemas e quem sabe um tantinho de frustração em alguns jogadores, o que é normal. Você pensa só, se a gente vai fazer as duas coisas, se a gente vai fazer a coisa do apagar as provas, ao mesmo tempo que temos as provas falsas não serão apagadas, então elas vão ficar no final das contas. Então tem esse problema que você
pode causar. É algo interessante e que pode sim dar um final ruim. Você fala, não, os jogadores não conseguiram concluir o caso. Pode ser. Tinha um tempo limite, esse tempo limite não foi cumprido e acabou-se. Isso é algo que dá sim para acontecer, pode sim ser de caso pensado e pode ser algo bem interessante. Essa frustração deles depende muito de como você vai estar e muito dos seus jogadores, não é nem agora seu, tá? É dos jogadores, de como eles lidam com você e com o seu jogo. Eu sei que muitos dos meus jogadores, se fossem nessa situação, eles se culpariam, não culpariam a mim ou ao jogo, porque eles sabem, né, do meu estilo de fazer as coisas. Causa um conflito no final até que mais violento, porque os jogadores vão ficar investidos na investigação ao mesmo tempo que estão sendo atrapalhados. Isso pode ser bem interessante, causa muita tensão, mas se abusado pode causar frustração. Até agora a gente falou de uma investigação normal, padrão, comum. Quando nós pegamos tudo isso e levamos para o mundo das trevas, as coisas vão ficando cada vez piores, porque este é o mundo das trevas, não é o mundo dos coelhinhos felizes. No mundo das trevas, e principalmente do que a gente está falando aqui de Vampiro à Máscara, os personagens são geralmente vampiros, podem até ser sangue fracos, mas geralmente vampiros. E vampiro não vai investigar crime normal. Vampiro vai investigar crime de vampiro. Morreu um modelo. Uma intoxicação, foi um assassinato, foi a CIA. Vampiro. Tô nem aí. Morreu um carniçal. Fudeu. E é isso. Então, se existe uma força-tarefa que vai organizar uma coterie ou uma coterie, ou vai pedir a ajuda de uma coterie já existente para poder investigar isso, ou até nem mesmo uma coterie, pode ser um vampiro individual muito talentoso para isso, é porque o negócio tá feio. Não vão ficar aplicando força vampírica no mundo, afinal de contas, a máscara, à toa. Já começamos por aí. Sempre vai ter algo podre pra gente começar. Um carniçal que some, um vampiro que morre, um vampiro que some, a máscara foi quebrada, tem algum arquivo importante em algum lugar que não deveria estar lá, a Sharknet foi quebrada novamente, descobriram um livro dos Tremere. Algo do tipo. Não é algo pequeno, não é algo simples. Vampiro investiga coisa de vampiro. Você chegou mais ou menos na metade do vídeo, agradeço demais a sua presença até o momento. Se puder deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, agradeço ainda mais. E se você quiser jogar comigo aí, vai ter um formulário em algum momento para você se inscrever e jogar comigo nas lives de terça-feira que estão acontecendo, que são aí pessoas inscritas e também convidados especiais que estão jogando comigo. Tem muita novidade legal aí, muitos planos bem interessantes. Bora continuar com esse vídeo. E aí a coisa das camadas vai tomar um outro rumo ainda pior. Tá, vou começar a dar uns exemplos aqui da minha campanha, que foi a última campanha que eu tive, que a morte é apenas um sentimento, que tem aqui no YouTube, tanto a live completa na sua playlist, quanto o Supercut. Na campanha, os jogadores, eram 3 Giovannis, eles foram agrupados pelo capo deles, pelo Vincenzo. Corpos estavam sumindo de Nova York. Então assim, corpo sumir é uma coisa que o governo fala, corpo some, mas só que assim, some bem sumido. As pessoas estavam enterrando e estavam sumindo bem sumidos, ninguém estava sentindo falta, só os Giovanni. Foram lá, mandaram eles investigar. Então é algo, você já vê que não é algo comum. No meu outro jogo, a Sala de Sangue, sangue fracos estavam sendo sequestrados e depois apareciam mortos pela cidade. Isso é horrível. Primeiro, uma quebra de máscara. Segundo, está sumindo sangue fraco agora? Quando é que vai começar a sumir vampiro de verdade? A Camarilla falou, calma aí, vamos lá. E aí, montaram a força-tarefa dos incógnitos e tal, e colocaram eles. A sumiço dos corpos dos Giovannis, que é muito importante para eles, e da Camarilla. O assassinato, basicamente, dos sangue fracos. Então, as duas tramas, elas vão sempre o seguinte. Vai ter essa primeira camada, e aí vai ter uma camada, vamos chamar assim, mortal, uma camada normal. Nos Giovanni era uma gangue que estava roubando esses corpos e estava jogando eles em armazém. Só de sangue era uma farmacêutica que estava por detrás. A farmacêutica chamava Aegis Umbra e o símbolo dela era muito parecido com a da Umbrella. Eu faço as coisas na cara mesmo. Eles investigam o local, esse local leva eles para outros lugares, eles questionam pessoas. No dos Giovanni, eles conseguem... Eles fazem várias coisas, na verdade, dos Giovanni. É bem interessante. Eles, primeiro, sequestram uma enfermeira. Meus jogadores adoram um bom sequestro. E depois disso, eles conseguem os GPS, um aplicativo, né, o site, onde tem o GPS das ambulâncias.
E aí eles veem quais ambulâncias estavam sumindo e então seguem uma das ambulâncias até um armazém, encontrando o armazém dos corpos. Então eles têm vários passos. Quando eles chegam lá, qual é o aumento? É que é uma gangue organizada, é uma gangue grande. Segundo passo, depois de mais de investigação, eles descobrem, então, na verdade, que essa gangue está sendo controlada por um Samed. Para quem não lembra, Samed é uma das linhas dos necromantes, de onde os Giovannis vieram. Tudo bem que no V5 eles mudaram um pouco a história, mas eu ainda gosto muito mais da história do V3. Que o Giovanni tomou o poder do Samed, diablerizando ele. Então, o Giovanni tem uma terceira geração, mas não tem um antediluviano. Essas duas famílias estariam em guerra, mas agora estão meio que unidas para sobreviver. Mas é o básico do básico. Mais uma terça-feira no mundo do Vampiro à Máscara. Então, este ponto foi importante. Agora sabem que tem um Samed por detrás disso tudo. Agora o negócio é particular com eles. Se alguém mais souber que tem um Samed ferrando os processos deles em Nova York, eles perdem a aliança deles com a Camarilla. Então, você vê que tem um escalonato muito grande das coisas. Porque eu vou colocando camadas e essas camadas vão indo sempre pra frente no mundo vampírico. Mais hora, menos hora, a gente vai acabar em Gehenna, Sabá, Jihad ou em Segunda Inquisição. Eu sei que são respostas simples, batidas, mas é o divertido. Claro, tem que forçar muito. Às vezes não, tá? Eu tô brincando, mas se você for escalonando muito essas investigações, deixando elas muito em aberto, elas vão cair aí. E na minha já caiu logo de cara na Jihad, porque é a guerra entre os clãs, é a guerra para ver quem tá certo, é o poder absoluto sobre quem controla a Terra. Já que a gente já falou sobre tecnologia no comecinho, vamos falar sobre poderes vampíricos. Os poderes vampíricos, eles são extremamente úteis em qualquer situação, mas numa investigação, alguns deles são muito mais do que outros, como dominação, presença e potência. Só saber usar o poder, na verdade, que dá para fazer qualquer coisa. As primeiras camadas, as camadas mortais da investigação, eles podem dar um speedrun, né? Eles podem ir rapidinho. Isso é bom, porque eles pegam o momentum, né? Então eles vão rápido, pegam um pique, pegam a energia e até a hora que bate no sobrenatural. Quando eles batem no sobrenatural é que fica legal, porque eles estão muita pressa, estão vendo que estão indo muito rápido, e aí eles podem cometer o famoso erro. E é no erro que existe drama, e é no erro que existe tensão. E isso pode ser muito interessante. Então, fazer a investigação de começo ser rápida pode ser uma ferramenta. Não trave essa investigação. Porque assim, é o escalonamento básico de Vampiro à Máscara. Lidar com mortais. Fácil, rápido, eficaz. Eu sou um monstro. Blá, blá, blá. Lidar com os vampiros. Então, meu caro, tem que ter esse escalonamento para a gente conseguir entender como vai funcionar o Vampiro à Máscara. Muitas dessas investigações, para mim, são macrocosmos de como funciona o mundo das trevas. Acontece algo no mundo normal. A gente descobre que é algo sobrenatural escala para o mundo, né, sobrenatural dos humanos, e aí então sim escala para o mundo dos vampiros. Existe então essa mesma coisa num jogo de Vampiro à Máscara, vai se escalando para o mundo dos vampiros. Duas séries que fazem isso muito bem, na minha opinião, é o famoso Sobrenatural, o Supernatural, que eu amo, e Fringe, que é basicamente o primo de Supernatural que ninguém fala. Mas isso é um papo para outro canal, outro vídeo. Na verdade, eu estou preparando até um vídeo sobre Fringe no meu canal principal. Se quiser lá se inscrever lá, dar uma força, né, dar um like. Tá meio parado no momento, mas eu penso em voltar para falar sobre série e outras coisas. Tá bom? Bem, esses são meus pensamentos de como se faz uma investigação em Vampiro à Máscara. Eu sei que tem muitos métodos, eu sempre digo que o meu não é perfeito, o meu não é único e o meu não tá certo. É como eu organizo as minhas ideias e como eu gosto de fazê-las para colocar no meu mundo. Tem outros vídeos muito interessantes. Para quem entender um pouco aí de inglês, eu sempre cito o canal do Seth Koskowski, que é How to Run an Investigation, eu acho, ou How to Run a Detective Game, alguma coisa assim. O canal dele é genial para quem gosta de Call of Cthulhu e D&D antigo, né? O AD&D é um prato mais do que cheio. Ele tem vários vídeos, até vídeos de comédia bem legal, então vale a pena. Eu assisti o vídeo dele faz muito tempo e eu queria colocar então essa perspectiva em Vampiro à Máscara. Tem outras dicas lá muito mais geniais do que a minha que vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então, é isso aí.